Olá, queridos alunos, vamos agora à tributação, imposto de renda. Vamos falar sobre tributação. Vamos começar com como que acontece, como que é cobrado o imposto de renda dentro de fundos de investimento. Vamos começar por aí, tá? Bom, então eu tenho lá fundos de investimento. Quando tu escolhe um tipo de fundo, seja um fundo multimercado, renda fixa, referenciado, fundo de índice, fundos offshore, como os fundos em geral, eles têm 3 tipos de tributação, tá? Em geral. Todos os fundos vão se encaixar aqui, com exceção do fundo imobiliário. Tirando o fundo imobiliário, todos os demais estão aqui, nessa regra de tributação. Depois a gente vê como é que funciona a tributação em fundo imobiliário. Então, primeiro, vamos lá? Então, eu vou pegar um fundo, tá? Como que ele pode ser tributado? Ele pode ser tributado duas grandes divisões. Vamos descobrir se esse fundo é de renda fixa ou se esse fundo é de renda variável. Vou botar mais para cá. Renda variável, tá? Como que eu sei se ele é renda fixa ou renda variável? Olha a composição da carteira do fundo. Se dentre os ativos desse fundo tem, no mínimo, 67% em ações, esse fundo é renda variável. Se ele tem menos que isso, não chega a 67%, é renda fixa. Agora, os fundos de renda fixa, eles possuem 2 tipos de tributações diferentes. Eu posso ter um fundo de renda fixa que é tributado como curto prazo ou longo prazo. Curto prazo ou longo prazo. Como que eu vou saber se o fundo de renda fixa é tributado como curto prazo ou como longo prazo? De novo, olhando a carteira do fundo. Se eu pegar esses papéis, ele é renda fixa? Ok, ele não é renda variável, é renda fixa. Vou pegar os papéis que tem lá e vou calcular os prazo médio dessa carteira. Se o prazo médio dessa carteira for até 365 dias, né, igual ou inferior a 365, esse fundo é classificado como curto prazo para tributação. Agora, se o prazo médio dos ativos dessa carteira for foi maior que 365 dias, maior, vamos colocar aqui, maior, né? Ele é tributado como longo prazo. Então, até 365 dias, tributação como curto prazo. Mais que 365, tributação como longo prazo. Não confunda fundos de curto prazo com tributação de curto prazo. Fundo de curto prazo são aqueles que o prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias e nenhum papel pode ultrapassar 375 dias. Agora, o que é ser tributado como curto prazo? A média da carteira tem que ser igual ou inferior a 365. Vamos até botar o símbolozinho, ó. Igual ou inferior a 365. Longo prazo, maior que 365. Beleza? Ok. Então, vamos começar com algumas regras gerais. Olha lá. Primeira regra geral. Vamos começar aqui com longo prazo. Num fundo de longo prazo, quando você aplica, o imposto vai ficar retido na fonte. A responsabilidade de recolher o imposto é do administrador do fundo. Você lava as suas mãos, não precisa. Se der zebra, é problema de quem está administrando o fundo. Você não tem problema com isso. Ok? Então, fica na fonte, responsabilidade do administrador. Agora, o que gera o imposto? Esse imposto, ele é cobrado ou no resgate, quando o cara resgatar, ou semestralmente. O que acontecer primeiro? Resgate ou semestral. Como assim resgate semestral? Quando você faz um CDB, você aplica lá e fala com o banco. Banco, eu vou deixar o dinheiro aí parado por 3 anos, por 4 anos. Então tem um certo prazo. Quando vencer, o banco resgata e manda para o governo imposto de renda. Quando você compra uma LH, tem um vencimento. Comprou lá uma nota promissória, tem um vencimento, né? Tudo tem um vencimento em geral. Agora, fundo, o cara aplica e não diz quanto tempo ele vai deixar o dinheiro aplicado. Então, para evitar isso, o que eu faço? O governo às vezes fica esperando que o cara resgata logo para poder gerar o imposto. E aí o cara nunca resgata, deixou aquele fundo que vai passando de filho para neto, para tataraneto. Então, o que o governo faz? Olha, como essa coisa tem renda fixa, o cara vai ganhar mesmo, pega esse imposto que está rendendo e me antecipa isso semestralmente. Então, todo semestre o administrador manda para o governo esse imposto de renda que está sendo acumulado. Mais especificamente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro. Então, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro, é recolhido o imposto de renda, recolhido para o governo.
retido na fonte, tá? Então, o que gera o imposto de renda? Resgate ou semestral. Últimos dias úteis de maio ou novembro. A alíquota, depende do prazo que o cara está aplicando. Se o cara aplicar de 1 a 180 dias, o cara aplicar de 181 a 360, 361 a 720, 721 até o resto da vida. As alíquotas são, 22,5%, 20%, né? 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Essas são as alíquotas para quem aplicar em fundos de longo prazo. Então você foi lá, fez a aplicação, deixou de 1 a 180 dias, 22,5%, 181 a 360 e assim vai. Vai caindo de 2 em 2,5%, tá? Até 6 meses, 6 meses é 1 ano, até 2 anos, mais de 2 anos. Agora, cuida uma coisa muito importante, vem para cá, olha só. Vamos supor que você aplicou aqui hoje, tá? Hoje. Vamos supor que tu aplicou lá em março, tá? Agora é março, mês de março, mês 3, tá? Dia 1º/3 aqui, ok. O fundo ele tem rentabilidade diária. Passou um dia, veio uma certa rentabilidade que você ganhou. O que o administrador faz? Ele te mostra só isso e ele deixa aqui separado para o governo. Esse aqui é imposto de renda. Ele faz o que nós chamamos de provisões. Provisões diárias. Todo dia ele separa para o governo. Agora, a ideia inicial que a gente tem é, bom, eu vou passar um dia aqui, como passou um dia, eu vou recolher 22,5 para o governo. Então eu vou separando sempre aqui 22,5 para o governo, porque tem menos de 6 meses. Agora, imagina que isso aconteça sempre, isso aqui eu estou no mês 3. Quando chegar lá no mês 5, último dia útil do mês de maio, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar essa conta e vai recolher para o governo. Tudo bem, tranquilo até aí, tem que recolher o último dia útil de maio. Só que o cara continuou no fundo, aí o cara resolveu resgatar lá na frente, lá no mês 9, aí eu descobri que o total que ele ficou foram 9 meses, por exemplo, sei lá, 9 meses, ficou lá no mês 11, 12, não importa, 9 meses. Com 9 meses, ele teria que pagar 20% de imposto de renda. Porém, o banco recolheu 22,5% de imposto de renda. E aí? Será que o governo devolve no ressarcimento, no final do ano? Presente de Natal? Vem de helicóptero? Vem pelo IPTU? Não tem devolução. Então, olha só. Para evitar que essa coisa aconteça, que eu recolha mais do que o devido, a gente sempre recolhe o mínimo. Porque se recolher o mínimo, o que pode acontecer? Eu vou recolher sempre 15%, tá? 15%. Aqui, que é o mínimo. Tudo bem? Se o cara tiver que pagar 20%, o que eu faço? Eu pego da conta do cara, eu sempre recolhi 15%, mas você tem que mandar 20% pro governo. Eu pego esse saldo e complemento. É muito mais fácil tirar do cliente, que tá ali o dinheiro, e mandar pro governo para acertar as contas na hora que ele resgatar, do que pegar de volta do governo. Então, olha só. Essa alíquota que eu vou cobrando aqui semestralmente, que eu vou antecipando, é de 15%. Porque é a alíquota mínima. Então entendi então. Se o cara resgatar, olha a tabela. Perfeito. Resgate, tabela. Se for cobrança semestral, é sempre 15%. Não tá perfeito. Presta atenção. Resgate, tabela. Semestral, sempre 15% se o fundo for classificado como longo prazo. Se o fundo for classificado como curto prazo, tudo aqui é igual. Fonte, administrador, mas essa tabela não é a mesma. A tabela do curto prazo é essa aqui, Prazo de 1 a 180 dias, 22,5. 181 até o resto da vida do cara, 20. Essa é a tabela para curto prazo. Então presta atenção. Nunca o cara vai pagar menos que 20%. Então não faz sentido eu ficar retendo 15%. Se ele nunca vai pagar 15%, então eu vou trabalhar com 20%, que é a menor alíquota possível. Então, vamos lá? Qual é o recolhimento aqui? 20% no semestre. Beleza, Ambos recolhido na fonte. Ambos responsabilidade do administrador. O que gera o imposto? Resgate semestral. Semestral quando? Último dia útil de maio e novembro. Qual é a alíquota? Depende. Resgatou? Resgate. Longo prazo? Essa tabela aqui. Decora. Resgate. Curto prazo? Depende do tempo. Essa tabela aqui. Agora, não é resgate, é alíquota semestral? Se é longo prazo, a alíquota é de 15%. Se é curto prazo, a alíquota é de 20%. Tudo bem? Entendeu? Agora vem pra cá.
fundos de ações, mais fácil aqui, ó, renda variável, né? Vamos generalizar aqui. Olha que barbada. Barbada 1, muito fácil, sempre 15%, indiferente do tempo, não tem tabelinha, 15%. E olha só que claro isso, aqui não tem essa sistemática de antecipação, não tem essa sistemática de cobrança semestral. Essa sistemática de cobrança semestral nós chamamos o quê? De comicotas. Por que comicotas? Quando o cara paga esse imposto recolhido aqui no semestre, ele nota uma redução na quantidade de cotas. Presta atenção. Quando eu cobro imposto de renda, isso reduz a quantidade de cotas do investidor. Se eu cobrasse taxa de administração, a taxa de administração do fundo afeta o valor da cota. O imposto de renda afeta a quantidade de cotas. Essa comicotas, que é essa cobrança semestral, a alíquota do comicotas, 15% para longo prazo, 20% para curto prazo, isso não existe aqui. Por quê? Imagina se o cara aplicou 1.000. Aí chegou aqui a data que eu tenho que recolher aqui para o governo, mês 5 aqui, ele tem 1.200. Opa, ganhou dinheiro, eu vou lá e recolho para o governo. Aí ele resgatou lá, a bolsa começou a cair, ele resgatou lá no mês 8 e resgatou só 900. Opa, se ele aplicou 1.000, resgatou 900, ele não ganhou dinheiro. Ele não teve renda. Se ele não teve renda, ele não teria que pagar imposto de renda. Ah, mas eu já recolhi aqui. Por isso não tem recolhimento aqui. Aqui o que gera imposto é somente resgate. Resgate. O fator gerador de imposto aqui é resgate. Resgate gera imposto. Tudo bem? Então presta atenção, ó. Fundo de renda variável não tem alíquota do comicotas. Comicotas só em renda fixa. E qual é a alíquota do comicotas? Bom, tu não tem que falar que tipo de fundo. Se tu tá falando de curto prazo, 20%. Longo prazo, 15%. Quanto maior o prazo, menor a alíquota. Ó, quanto maior o prazo, menor a alíquota. Maior o prazo, menor a alíquota. Olha a tabela, sempre retido pelo administrador. Para finalizar, cobrança de imposto de renda se for fundo imobiliário. Se for fundo imobiliário, não se encaixa em nada disso, é uma alíquota única de 20%. Fundo imobiliário, 20%. Não tem comicotas, gera na hora do resgate. Tudo bem? Então, aqui está resuminho de fundos. Abre o olho, né? Abre o olho com esses detalhes todos. Lá não tem comicotas. E aqui nós temos a tributação dentro de fundos de investimento. Espero que tenham entendido. Muito importante esse vídeo. Olha os detalhes, ó. Comicotas só em renda fixa. Renda variável? Não tem. O que é o comicotas? Cobranças semestral, maio e novembro. Último dia útil de maio e novembro, né? Muito tranquilo. 15% longo prazo, 20% curto prazo. Resgatou, olha a tabela, que é diferente. Lá é sempre 15%. Beleza? Tranquilo? Estudar isso aí. Importantíssimo.